A Ah, tá. atividade eu ainda não. Então, deixa eu começar a apresentar aqui. Então, queridos alunos, boa tarde. Nós víamos falando sobre a coleta e o transporte de efluentes. Então, vou relembrar rapidinho o que a gente já viu. O que vocês lembrarem, vocês comentam, né? O que vocês não lembrarem, comentem também para a gente tentar relembrar. Mas nós começamos os nossos estudos entendendo as propriedades físico-químicas e microbiológicas dos efluentes, ou seja, entendendo por que o esgoto é algo que faz tão mal para a natureza e para os seres humanos. Então nós vimos que que os esgotos têm, além dos micro-organismos que são patogênicos, eles têm uma carga orgânica, né, que vai acabar com o oxigênio da água, micropoluentes que são tóxicos, cancerígenos, que vão causar cor, que vão causar turbidez, que vão alterar esses parâmetros físico-químicos naturais da água. E aí a gente começou então a falar sobre como dimensionar a quantidade de esgoto que as pessoas geram. Então nós aprendemos a fazer um cálculo que é uma estimativa da quantidade de esgotos gerados por uma região, por uma cidade, por um bairro. E aí a gente aprendeu algumas palavrinhas novas, como por exemplo o tal do coeficiente de retorno, representado pela letra C, que é uma fração da água consumida que de fato retorna como esgoto. Depois disso, então, nós começamos a falar sobre o transporte, como fazer esse esgoto chegar até as estações de tratamento. E aí a gente viu que existem uma série de exigências que devem ser cumpridas, como a questão da declividade, do diâmetro, atender as populações de início e de final de plano, a questão da tensão trativa que o fluido tem que exercer, a velocidade crítica e a velocidade final. O que mais que a gente viu? A gente viu bastante coisa, né? O que são os postos de visita, as estações elevatórias, os nomes dos côndutos, né? Então, a ligação predial, o coletor predial, o coletor de esgoto, os coletores troncos, os interceptores, os emissários. Então, a gente viu bastante coisa, né? Sobre como que o esgoto vai fazer todo o trabalho que tem para recolher para fazer com que ele chegue até a estação de tratamento, até a ET. Então, hoje nós vamos começar a entender o que vai acontecer com esse esgoto dentro da ET. Hoje nós damos, então, o nosso primeiro passo no assunto relacionado ao tratamento especificamente. Cada processo unitário que vai ser aplicado, cada etapa que será aplicada, o que essas etapas buscam realizar no efluente, as características dessas etapas e assuntos que são, né, então, relacionados a tudo que vai acontecer com a massa líquida dentro da estação de tratamento. Beleza? Se na cidade em questão não tiver estação de tratamento, vamos dizer, a aula já poderia ter acabado na semana passada, né? Na parte de transporte e afastamento. Mas a gente sempre luta, a gente sempre estuda, a gente sempre busca fazer com que as cidades tenham, né, pelo menos 100% de tratamento de esgoto, além do fornecimento da água. Então, assim que o esgoto chega na estação de tratamento, através do emissário, ele vai ter nele um monte de porcarias, um monte de sujeiras, um monte de parâmetros que estão os mais descontrolados possíveis. E aí a gente vai começar a separar essas frações. A gente vai começar a tirar do esgoto essas frações que são os contaminantes, os poluentes, né? Para que a gente tente, então, chegar no principal, que é a matéria orgânica dissolvida. A gente mede isso, inclusive, em termos de DBO ou DQO, e também tem o tal do carbono orgânico total. Mas por quê? A principal quantidade de matéria orgânica prejudicial do esgoto está na forma dissolvida, ou seja, são moléculas orgânicas que estão misturadas com as moléculas de água
e que eu não consigo tirar por processos físico-químicos. Não adianta ficar peneirando, não adianta ficar usando produto químico, que aí fica muito caro, ou eu tenho um subproduto que é mais perigoso. Né? Eu preciso fazer com que as bactérias que existem naturalmente na água se alimentem dessa matéria orgânica. Isso é o tratamento de esgoto, a grosso modo, é um tratamento biológico. Diferente do tratamento da água, que é basicamente um tratamento físico-químico, o tratamento do esgoto envolve principalmente. Olá, Plínio, seja bem-vindo. Obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde. Então, o tratamento do esgoto envolve principalmente uma etapa biológica. Como eu dizia, né, agora que o Sr. Plínio entrou, diferente do tratamento da água, que são basicamente processos físicos e químicos, no tratamento do esgoto, uma das etapas principais é a etapa biológica. Então, os micro-organismos vão se alimentar da matéria orgânica, que é o poluente principal, né? É a matéria orgânica que acaba com a vida e com a qualidade dos rios. Só que para os micro-organismos chegarem ao ponto em que eles podem comer a matéria orgânica em paz, eu tenho que ir tirando do efluente todo o resto de porcariada, né? Todo o resto de tranqueira que as pessoas jogam lá. E a primeira etapa do tratamento de efluentes, então, é o que nós denominamos de pré-tratamento. Então, nessa etapa, eu não estou ainda de fato tratando o esgoto, mas eu estou retirando deles as sujidades, os resíduos grosseiros, que se adentrarem mais para dentro, mais para fundo na minha estação de tratamento, vão me ocasionar uma série de problemas. Problemas nos equipamentos, problemas nos tanques, problemas com os meus micro-organismos. Então eu vou retirar essas sujidades, esses materiais grosseiros no pré-tratamento. Então, ó, repetindo o que eu acabei de falar, após chegar à estação de tratamento de efluentes, o esgoto vai passar por uma série de processos físicos e biológicos para diminuir o seu impacto poluidor. Então, quem vai de fato tratar o esgoto para mim são os processos biológicos, principalmente. Dentre os parâmetros que serão atenuados ou removidos, nós vamos citar a carga orgânica, ou seja, a DBO final do esgoto tem que ser menor do que a inicial, do que quando ele entrou. Eu não sei se a gente já falou sobre DBO, matéria orgânica, né? DBO é a demanda bioquímica de oxigênio. Inclusive, eu vou recomendar que vocês assistam uma aula que eu já fiz sobre DBO e DQO para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas, basicamente, como que eu meço a carga poluidora do efluente? Como que eu sei que um esgoto é mais poluidor do que outro tipo de esgoto? Uma das medidas de comparação é a matéria orgânica. A matéria orgânica que está dissolvida ou que está em suspensão. E aí vem a questão também, ok, mas como que eu meço a matéria orgânica? Porque ela pode ser medida por cada átomo de carbono presente. Ela pode ser medida por cada molécula de carbono presente. Só que aí eu vou ter moléculas associadas com remédios, com fármacos, com refrigerante, com açúcares, com proteínas, com gorduras, com plásticos, com fibras, com um monte de coisas. Não tem como eu ficar fracionando isso. Olha, essa fração de substâncias são moléculas orgânicas relacionadas a remédios. Essa fração de substâncias são moléculas orgânicas relacionadas a papel e celulose. Não. Então eu coloco tudo isso num pacotão chamado de matéria orgânica e eu meço isso por vias indiretas. O que são vias indiretas? Eu não meço exatamente a matéria orgânica. Eu meço o oxigênio que vai ser consumido para decompor essa matéria orgânica. E aí sim, o oxigênio ele é um só, né? Ele não tem formas na hora que ele vai ser utilizado para decompor. É o oxigênio O2, ponto. Não interessa se a molécula orgânica é carbono que vem de remédio, de drogas, de refrigerantes, de açúcares, nada disso. O oxigênio é O2, ponto final. A gente falou sobre isso, né? Quando a gente falou sobre parâmetros físico-químicos dos efluentes. Então, eu coloco as bactérias para comer a matéria orgânica de uma amostra, meço o oxigênio inicial, deixo essa amostra incubada por 5 dias, as bactérias vão comer a matéria orgânica,
E aí eu meço o oxigênio novamente depois de 5 dias. Através desse déficit de oxigênio que foi criado, né, dessa redução do oxigênio, eu consigo estipular qual é a quantidade de matéria orgânica que estava presente. E isso é a DBO, ok? A DBO que entra na estação tem que ser maior do que a que sai, né? Então, eu preciso diminuir a DBO dentro do meu processo de tratamento. Diminuir em quanto? Isso é um assunto que a gente vai falar mais para frente, quando a gente for falar sobre parâmetros de lançamento, tá? Aí envolve a CONAMA 357, a CONAMA 430, a portaria 8468, o decreto 8468 do Estado de São Paulo, tá bom? Isso é um assunto que a gente vai falar mais para frente. Mas a DBO é um dos principais parâmetros que terão que ser diminuídos, né, atenuados ou tem que desaparecer aí. Depois a gente tem também os nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, que eu também vou dar uma diminuída neles dentro das minhas estações de tratamento. Lembra? Os nutrientes favorecem o crescimento biológico, né? Bactérias, do plâncton e outros organismos aquáticos. Então, quando eu lanço um esgoto com uma carga de nutrientes muito alta, isso vai acabar ocasionando a proliferação desses micro-organismos, um desequilíbrio ambiental. E aí eu posso ter um fenômeno que a gente chama de eutrofização, que é a proliferação descontrolada, né, de aguapés, de plânctons, de plantas também, e micro-organismos que vão desequilibrar depois o meu corpo aquático, tá joia? Vou remover também os sólidos, né, ou seja, os materiais grosseiros e também aqueles que estão dissolvidos na água. Então a gente sabe que no esgoto as pessoas jogam de tudo. Então vai ter lá papel higiênico, vai ter fio dental, roupa, calcinha, cueca, camisinha, embalagem, sacola, fora os que entram naturalmente na rede de esgoto, como folha de árvore, né, areia e outras coisas, que são sólidos que ou vão demorar muito tempo para serem decompostos, ou são sólidos que não se decompõem, como por exemplo a areia e os plásticos. E eu tenho que tirar isso da água também. E também vou retirar da água os micro-organismos, principalmente os patogênicos. Então, depois que os micro-organismos principais comerem a matéria orgânica, muitos deles causam doenças nos seres humanos. Então, eu vou matar eles antes deles voltarem para o corpo aquático. E os que totalmente causam muita doença nos seres humanos, né, vírus e bactérias que simplesmente vivem para adoecer as pessoas, também preciso remover elas da água antes de devolver essa água para o corpo aquático, ok? Mas então, basicamente, são esses 4 parâmetros que nós vamos atuar diretamente dentro de uma estação de tratamento. DBO, né, matéria orgânica, nutrientes, sólidos e micro-organismos. Então, o tratamento de efluentes, ele vai ser dividido nas seguintes etapas. No pré-tratamento, que basicamente toda a estação vai ter. Depois, no tratamento primário, que dependendo da associação entre esses dois, tratamento primário e pré-tratamento, muitas vezes isso aqui já basta. Muitas vezes a aplicação desses 2 tratamentos já é o suficiente para eu atingir os parâmetros de lançamento. Claro que não é sempre, mas dependendo da associação de um pré-tratamento e de um tratamento primário bem feitos e de uma carga poluidora baixa, às vezes com essas 2 etapas eu já consigo atingir os padrões de lançamento. E, por último, teremos também o tratamento secundário, que é o mais comum, na verdade, né? É ter esses 3 tratamentos aqui, o pré, o primário e o secundário. E aí sim eu consigo reduzir as cargas orgânicas e os outros poluentes a níveis aceitáveis para fazer o lançamento, tá? E em alguns casos, mas que já são um pouquinho menos comuns, nós podemos ter até o chamado tratamento terciário, tá? Então eu posso ter até um outro tratamento depois desses para garantir que eu vou remover todos os poluentes de fato, tá bom? Então o pré-tratamento, ele vai preparar o efluente para as próximas etapas. Então eu vou retirar os materiais grosseiros que podem entupir as tubulações dos meus tratamentos,
que podem causar danos em equipamentos, que podem prejudicar os meus sistemas, principalmente os biológicos. E eu também posso empregar o pré-tratamento em estações elevatórias de esgoto. Então, as estações elevatórias de esgoto, que tem várias nas cidades, que ficam bombeando o esgoto de um ponto ao outro, essas estações também podem ter pré-tratamentos, né? Para que eu não fique bombeando sujeira, que vai entupir a tubulação, danificar minha bomba, danificar o meu motor elétrico, tá bom? Mas nas estações de tratamento, tem pré-tratamento com certeza. Nas elevatórias, isso é de certa forma opcional, mas elas costumam ter pelo menos um cesto para retirar o material mais grosseiro mesmo, tá? No tratamento primário, eu vou tirar os materiais sedimentáveis ou flutuantes. Ou seja, assim como numa ETA, que eu vou fazer com que os materiais mais pesados vão para o fundo na decantação, no tratamento primário é isso que acontece, mas o meu tanque costuma ser circular. Então eu faço com que o esgoto passe bem devagarzinho e o próprio peso do material que está ali, dos flocos biológicos, dos flocos sedimentáveis, faz com que eles vão para o fundo do meu sedimentador e o que flutua, que geralmente são óleos, graxas, gorduras, eu também retiro no meu sedimentador, tá? Ou no meu decantador, né? O mais comum é a gente chamar de sedimentador. Mas, basicamente, esse é o pré-tratamento e o tratamento primário. Nessas duas etapas, a DBO já pode alcançar entre 30% a 40% de redução. Então, em alguns casos, quando eu tenho uma baixa carga orgânica, esses dois processos já são suficientes, tá? Mas o mais comum é que a gente faça até o tratamento secundário, pelo menos. No tratamento secundário, eu vou retirar a maior parte da carga orgânica, aplicando ao efluente um processo biológico de degradação. Então, nessa etapa, os micro-organismos vão se alimentar da matéria orgânica presente para que eles cresçam e, com isso, eles vão diminuir o potencial poluidor do efluente. Então, basicamente, eu vou alimentar esses micro-organismos com as sujeiras, com a matéria orgânica, né? E eles vão me dar como uma recompensa a diminuição dessa carga poluidora, tá? Nós temos processos aeróbios, que o oxigênio precisa estar presente, anaeróbios, onde eu não posso ter oxigênio, ou misto, né? Eu posso misturar o aeróbio com o anaeróbio. E em casos especiais, a gente pode aplicar um tratamento terciário, tá bom? E aí, geralmente, o tratamento terciário, ele é aplicado a algum poluente específico. Ah, eu quero reduzir totalmente o teor de nitrogênio. Eu quero reduzir totalmente o teor de fósforo. Ah, filha, que susto, eu tô dando aula. Não, tô dando aula. Eu posso ficar o dia inteiro com a Bianca no porta-malas? Não. Por quê? Porque o carro não é pra brincar, filha. Eu tô dando aula, filha. Ai, Lala. Ai, gente, peraí. Tô dando aula. Peraí que tem que esperar agora as crianças saírem daqui. Filha, por favor, filha. Filha, se ela... Tá bom, se a Bárbara deixar. Eu pareço chatão assim, mas é porque senão elas não facilitam. Pede pra mamãe, vê se a mamãe deixa. Papai tá dando aula agora, tá bom? Papai já dá atenção para vocês com calma. Bom, então falando então do tratamento terciário, é basicamente isso então, né? Eu tenho uma empresa que ela gera, por exemplo, um remédio, ela produz remédios, né? E uma parte desses remédios vai para os efluentes. Então eu não posso lançar isso na rede de esgoto. Então muitas vezes eu aplico até o nível de tratamento terciário para eu reduzir essa fração de fármacos, metais pesados, ou alguma outra coisa que seja prejudicial e que até o tratamento em nível secundário eu não consiga tirá-las. E aí eu aplico o tratamento terciário, tá? Nas estações de tratamento domésticas, então essas das cidades que tratam efluentes das pessoas, o mais comum é aplicar o tratamento até o nível secundário, tá? É meio difícil ver estações de tratamento domésticas com nível terciário. Não que não existam, mas é mais difícil. Bom, então o assunto principal da nossa aula de hoje é o pré-tratamento.
Nele, eu vou tentar remover principalmente os sólidos grosseiros e outros materiais que possam prejudicar os meus dispositivos seguintes. Então pensa, tudo que é grosseiro, que as pessoas jogam no vaso, ou que entra, né, por meio dos tampões de esgoto ou coisa assim, eu vou retirar no pré-tratamento. Então a gente está falando aqui de sacola, camisinha, plásticos em geral, né, garrafas, garrafinhas, tampas, pasta de dente, absorvente, cueca, calcinha. Tudo isso eu vou tirar no pré-tratamento. Uma coisa que tem aparecido muito é pino de cocaína, né? O usuário compra, a gente chama de pino de cocaína, né? Mas aquilo tem um nome que eu esqueci, inclusive agora, tubo de Eppendorf, se não me engano, é esse o nome. Os usuários usam aquilo, né? Consomem, né? Nas baladas, nas boates, nas casas, e eles descartam jogando no ralo, né? Jogando no bueiro, jogando na privada. E aí eles dão descarga e esses pinos vão parar nas estações de tratamento. Então, se a gente fizesse uma análise da água, procurando, por exemplo, drogas, principalmente cocaína e seus derivados, a gente ia ver que existem concentrações razoáveis dessas substâncias nos esgotos e que depois vão cair nos rios, tá? Enfim, questão de fatores de diluição. Mas eu tenho visto muito desses pinos nas estações de tratamento. Enfim, tá? Galho, folha, de vez em quando aparece bicho morto, peixe, sapo, sabe? Tem alguns casos raros, né? Em que aparecem inclusive fetos, bebês, frutos de aborto, ou frutos de algum tipo de, sei lá, situação, né? Que foi jogada numa rede de esgoto, né? Quando isso acontece, tem que parar, tem que chamar a polícia e dar um trabalhão, né? Porque você não pode continuar o tratamento, muitas vezes, tá? Bom, então, a remoção desses itens vai ocorrer antes da minha calha partial. A calha partial, se vocês lembram, ela é utilizada para medir a vazão de esgoto ou de água, né, que está entrando no meu sistema. Se eu tiver esses produtos, eles vão dar uma vazão falsa, né? Porque eles vão passar flutuando e o meu dispositivo de leitura vai entender que a lâmina d'água é maior, sendo que muitas vezes isso não é verdade. Então eu vou tirar todos eles antes de medir a vazão de esgoto que está entrando na minha ET. Então, em geral, os dispositivos de pré-tratamento que a gente chama de tradicional ou convencional são o gradeamento e a caixa desarenadora, tá? Então, no tratamento convencional ou tradicional, eu tenho pelo menos esses dois dispositivos. Bom, o gradeamento, então, ele é o primeiro dispositivo que vai remover as impurezas do efluente. São barras de ferro que eu coloco lado a lado, ou barras de aço, com o espaçamento entre essas barras pré-determinado. Então, o espaço que vai ter entre cada barrinha, ele é calculado para que eu consiga atingir a eficiência máxima do gradeamento. Fazer com que as substâncias não passem entre as grades, porque se o espaçamento for muito grande, ou se a velocidade da água for muito rápida, essas substâncias, essas sujeiras, elas acabam passando no meio da grade. E aí ele não tem tanta eficiência, né? Ou, se o espaçamento for muito pequeno e a velocidade da água for muito lenta, eu vou ter uma perda de carga muito grande. O meu dispositivo vai entupir com muita facilidade e os sedimentos começam a se depositar ali. E aí começa a ter mau cheiro e um monte de coisas que também não são interessantes, tá? Bom, eu posso ter mais de um gradeamento. Então, o mais comum é que a gente tenha 2 ou até mesmo 3 grades em sequência. Uma grade mais grossa, mais larga, né, com espaçamento maior, uma grade intermediária com espaçamento menor e uma grade mais fina, com espaçamento já bem reduzido, onde passam poucos sólidos. A limpeza dessa grade vai ocorrer de tempos em tempos, né, já que as sujeiras vão parando ali. Essa limpeza pode ser manual, então principalmente em estações de tratamento mais antigas, ou que tratam vazões muito baixas, e também nas estações levatórias de esgoto, ou essa limpeza pode ser mecanizada, sendo que ela é também obrigatória para sistemas que tratem mais de 250 litros por segundo. Então, vazões acima de 250 litros,
o gradeamento mecanizado passa a ser obrigatório, né? A limpeza, o contato com as sujeiras fica a cargo de um dispositivo eletromecânico e não da pessoa, no caso do técnico em meio ambiente, né? Que vai fazer esse trabalho aí, tá? Bom, então esse espaçamento que eu falei para vocês que pode existir, ele tem uma classificação. Esse espaçamento pode ser grosseiro, então a gente fala as grades grosseiras, quando ele tem entre 4 e 10 centímetros. O chamado espaçamento médio, que vão entre 2 e 4 centímetros de distância entre cada uma das grades. E o gradeamento fino, onde essa distância cai para 1 a 2 centímetros de espaçamento entre as grades. O rendimento desses dispositivos, ou seja, para que eles tenham a melhor eficiência, eu preciso que a velocidade da água, quando ela passar entre as grades, não seja muito lenta nem muito rápida. Então, a velocidade tem que estar entre 0,4 e 1,2 metros por segundo. Velocidades muito lentas vão fazer com que os sedimentos, né, comecem a se depositar antes do gradeamento. E aí eu vou ter uma perda de eficiência no gradeamento, a decomposição vai começar a acontecer ali, então vou ter mau cheiro e outras coisas. E se a velocidade for muito maior do que 1,2, a água vai passar tão rapidamente entre as grades que ela vai acabar levando junto alguns materiais que poderiam ser retidos. Pensa, por exemplo, bem-vindo também, Roberto Carlos. Pensa, por exemplo, num palito de sorvete ou numa sacolinha pequena. Quando a velocidade é muito rápida, esses materiais acabam atingindo uma linha de fluxo onde eles ficam perpendiculares à linha de fluxo. Então, eles passam entre o gradeamento. Quando a velocidade é mais lenta, né, essa linha de fluxo é menor, esses materiais vão girando e aí eles podem bater e ficar retido. Por isso que eu não quero velocidade nem muito alta e nem muito baixa, tá? Para que meu gradeamento funcione com a melhor eficiência possível. Então, ó, aqui a gente tem nessa primeira foto um sistema tradicional, tá vendo? Um gradeamento não mecanizado, composto por grades que parecem, né, a meu ver, parecem ser grades médias, e depois grades finas, tá vendo? Então, uma é mais grossa, o espaçamento entre as grades é maior. Quando eu digo espaçamento, é o espaçamento mesmo, ó, entre esse vãozinho e o próximo vãozinho aqui, tá? Olha como é que o vãozinho aqui e o próximo já é bem menor, tá? Então, esse é o do tipo de gradeamento não mecanizado, seguido por uma caixa de areia, né? Então, essa próxima caixa que vocês estão vendo aqui é onde a gente coleta os sólidos sedimentáveis, principalmente areia, e aqui na frente uma calha partial, que depois vai medir a vazão. Esse é o gradeamento, esse é o pré-tratamento tradicional, tá? Basicamente é isso que a gente implementou, né, desde que a gente começou a tratar esgotos e tal. Hoje a gente melhorou, aperfeiçoou isso, mas isso aqui é muito aplicado ainda, principalmente, como eu disse, em estações elevatórias de esgoto, tá? E aqui uma foto para vocês verem o poder de retenção, né, que esses dispositivos têm. O tanto de sujeiras que eles já começam a evitar que isso aí entre para dentro da minha ET. Né? Isso aí depois é retirado, vai ser colocado para secar, né? Então a gente deixa exposto ao sol, para o sol tirar a umidade, o máximo possível de água, e aí depois eu mando isso para um aterro sanitário, e ele vai ser disposto como resíduo em aterro sanitário. E acima de 250 litros, nós temos o gradeamento mecanizado, tá bom? Esse tem sido os preferidos devido à septicidade do esgoto. Esgoto é uma coisa que traz doença, esgoto é uma coisa que faz mal. Por que a gente vai ficar colocando pessoas em contato com isso, né? Então a gente tem preferido cada vez mais os sistemas mecanizados, tá? Nos sistemas mecanizados, o gradeamento é igual, mas o que vai fazer a limpeza do gradeamento é um dispositivo mecanizado, não é um técnico em meio ambiente com um rastelo que fica penteando as grades, né? Então, por exemplo, nessa primeira foto aqui que vocês estão vendo, ó, eu tenho como se fosse um pente do lado de cá e outro pente do lado de lá.
Então, o meu dispositivo, ele gira nesse sentido, né? Nessa foto aqui, ele gira no sentido horário, por exemplo. Então, esse pente, ele passa varrendo essa grade, né? Penteando ela. E quando chega aqui em cima, ele encontra com um obstáculo, que é como se fosse uma placa que bate nele. Pá! Quando dá essa porrada no pente, né? A sujeira que ele penteou cai numa calha. Aí essa calha tem uma rosca sem fim, que leva a sujeira até uma caçamba. Simples assim, tá? Aqui nessa segunda foto que vocês estão vendo à direita, é isso que acontece, ó. Então esse pente, ó, ele tá subindo, tá? Para fazer para limpar a grade, ó, o pente está aqui. Quando ele chegar aqui em cima, essa outra barra metálica aqui, ó, vai, como eu falei, como se fosse pentear o pente. Então quando ele chega lá em cima, essa barra faz assim, flac, né? Ela tira a sujeira que grudou no pente, que cai dentro dessa calha, né? E essa calha tem uma rosca helicoidal, uma rosca sem fim, que vai levando essa sujeira até uma caçamba. Esse terceiro modelo que vocês estão vendo já não é um sistema de raspagem, tá? Mas essa grelha que está ao fundo é uma grelha giratória. Então ela vai subindo e descendo, subindo e descendo. E toda vez que essa grelha chega lá em cima, também, né? Tem um obstáculo, um outro pente, que consegue arrancar as sujeiras que ficaram presas a essa grelha, tá bom? Então, existem vários tipos de modelos, existem vários tipos de dispositivos mecanizados, tá? Tudo vai depender do quanto você quer investir, tudo vai depender do quanto que você quer fazer de manutenção, do que a norma pede, das vazões que vão ser tratadas. Esse é o gradeamento manual, tá vendo? Oi, Plínio. Você disse que a partir de que vazão que usa o processo mecânico? 250 litros por segundo. Tá ok, obrigado. Tá? A partir do 250 é obrigatório. Não quer dizer que você não possa usar em vazões menores, tá? Você pode. Mas a partir de 250, isso passa a ser obrigatório. Tá bom, obrigado. Tá? Então, olha só. Aqui a gente tem na primeira foto, na segunda e na terceira, um tratamento convencional manual. Então, o esgoto chega por aqui, passa por um gradeamento grosseiro, depois por um gradeamento que parece ser médio, né? E aí ele vai para a caixa de areia. Nesse caso aqui, ele vai seguir o fluxo da direita, porque a caixa da esquerda está com um stop log, que é essa plaquinha que a gente coloca para dividir as vazões. Quando eu for falar de caixa de areia, a gente vai ver um pouquinho melhor isso. E aí, de tempos em tempos, vem o funcionário, raspa isso com um rastelo, né, com outro dispositivo parecido, joga aqui nesse caso e deixa secando. E aí, depois que secar, leva embora para o aterro sanitário. Alguns sistemas de gradeamento, igual vocês vão ver nessa terceira foto, ó, não sei se dá para ver muito bem, atrás do gradeamento tem uma espécie de calha, tá vendo? Então, quando ele faz a limpeza com o rastelo, ele joga a sujeira dentro dessa calha. E essa calha tem furinhos bem pequenininhos embaixo para a água escorrer, pingar de volta e fica ali secando. Depois que aquilo estiver seco, joga na caçamba, vai para o aterro sanitário. E esse aqui, eu te confesso, essa foto que está no meio, que eu confesso para vocês que eu não sou muito fã disso, porque eu não acho que funciona muito bem. O cara tenta fazer um sistema de gradeamento junto com um sistema de caixa de areia. Então, esse tanque aqui é um sistema desarenador, né? Tem essa parede que divide os dois lados, e aí ele tem um sistema de gradeamento dentro do canal desarenador. Bom, pode ser que funcione. Eu, particularmente, não sou muito fã disso. Não gosto de ver essas coisas juntas, porque, como eu falei, a velocidade é um fator muito importante, tanto para o gradeamento, quanto para a caixa de areia. A velocidade é o que vai influenciar diretamente o rendimento desses dispositivos. Quando você começa a colocar obstáculos, coisas que vão mudar a velocidade da água, enfim, posso estar errado, mas eu acho que atrapalha mais do que ajuda, tá bom? Então esse é um tipo de dispositivo de limpeza manual. Pois não, Plínio? Então, você tem nessa primeira foto da esquerda ali, tem aquele obstáculo lá no desarenador. Uhum. Qual é o nome dele que você disse? É stop log. Stop log. Isso. Tá?
O stop log é uma gaveta, né, uma placa plástica ou de metal ou de madeira que você coloca na entrada para não deixar a água ir para aquele caminho, né? Então a água vai para o outro lado. Como um registro de gaveta, vamos falar assim. Exatamente, ou como uma comporta, né? Obrigado. Tá? Aqui, de novo, né, a foto do sistema de limpeza mecanizado, tá? Então aqui é mais para a gente ver como que funcionam esses dispositivos, tá vendo? Então você vai ter um pente de um lado e um pente do outro lado. Nesse caso aqui, o sistema de gradeamento, ele é em forma de meia-lua, né? Então ele é uma grade angular, tá? Ela pode ser angular ou ela pode ser reta. É que se ela for reta, nesse tipo de limpeza, o meu pente não consegue limpar, né? Uma vez que ele está preso a um eixo circular. Então, nesse caso, a gente constrói a grade na forma de meia-lua. Bom, e essas grades, elas serão instaladas em um ângulo que vai de 30 a 60 graus de inclinação. Então, elas não são instaladas retas. Eu inclino essas grades, porque isso também tem a ver com a melhoria da eficiência e com a redução da perda de carga. Lembra que a gente falou de perda de carga lá em tratamento de água? Que naturalmente a água, quando ela encontra com obstáculos, ela vai perdendo a sua pressão, tá? Então a gente tende a diminuir as perdas de carga quando a gente inclina essas grades e melhora a eficiência de retenção. A gente aumenta a área útil de retenção de sólidos, né? Então a diferença de nível, quando a gente for na ET, né, se a gente tiver essa oportunidade, a gente vai ver que o nível da água a montante, ou seja, antes, ele é mais alto do que o nível da água a depois, a jusante. E isso acontece naturalmente por causa da perda de carga. É um fenômeno inevitável. Eu consigo diminuir, mas não consigo evitar, tá? Então, à medida que vai aumentando essa perda de carga, que minha ET vai segurando as sujeiras, meu gradeamento vai segurando as sujidades, esse desnível vai aumentando, essa perda de carga vai aumentando. Quando ela atinge um limite crítico, é porque é hora de fazer a limpeza. E aí, ou o funcionário vai lá e limpa, né? Ou o meu sistema automatizado vai fazer a limpeza automaticamente, ou muitas vezes ele não vai deixar chegar nessa perda de carga crítica. O meu dispositivo ele é programado para fazer a limpeza a cada 5, 10 minutos, né? Então ele nunca vai deixar chegar nessa perda de carga crítica, ao ponto de extravasar, né, do esgoto vazar para algum lado, tá? E aí, passando pelo gradeamento, nós vamos para as caixas desarenadoras, que vai remover areia e outras partículas discretas, como, por exemplo, caco de vidro, cimento, qualquer coisa que tenha se soltado aí da rede ou que tenha entrado na rede, tá? E é inevitável a presença desses sólidos nas redes, tá? A areia vem pela chuva, a areia vem pela limpeza dos quintais, pela limpeza das roupas, tá bom? Não tem como a areia não chegar nas minhas ETs. A gente chama de partículas discretas, né? Porque ela não muda sua massa durante a trajetória descendente. Diferente do floco biológico ou do floco de uma ETA, que ela vai ganhando peso e tamanho, né? Essas partículas não se juntam, elas não ganham massa, não mudam sua densidade, tá bom? São construídas pelo menos 2 unidades, pois muitas vezes eu preciso parar uma para fazer a limpeza e manutenção, a outra tem que continuar funcionando, tá bom? Então, uma opera na capacidade plena e a outra fica de stand-by, é um backup, ok? E às vezes nós temos as duas operando, mas se eu precisar desligar uma, a outra tem que dar conta do recado. Então, eu faço pelo menos 2 unidades. Nesses dispositivos, a água vai passar lentamente por um canal bem comprido para que eu tenha a deposição dos materiais sedimentáveis. No fundo dessas caixas, eu tenho um rebaixo, um corte mais fundo do que a linha d'água, para armazenar o conteúdo que vai sedimentar. Nessas caixas, a velocidade também é um fator limitante. Então, tem que estar entre 0,15 metros por segundo e 0,30 metros por segundo, ou seja, 15 a 30 centímetros por segundo, que é uma velocidade razoavelmente lenta, tá? E eu também posso ter dispositivos mecanizados para essa finalidade. Novamente,
Nas ETs, nós temos optado cada vez mais por dispositivos mecanizados, porque o esgoto é uma coisa que traz doenças. Então, a gente não quer que as pessoas fiquem próximas, operando e trabalhando nisso aí, tá? Então, ó, o mais simples, barato e, de certa forma, eficaz, tá? São as caixas não mecanizadas. Então, eu construo uma caixa que vai ser dividida em duas partes, né? Eu vou ter um canal 1 e um canal 2. E aí eu divido esses canais com uma mureta central. E eu coloco comportas, que a gente chama de stop logs. Também podem ser registros, né? Mas eu posso construir a entrada do canal na forma de bocais. Mas aí já fica mais caro. É melhor fazer canais mesmo e essas stop logs que parecem gavetas que eu coloco e tiro. Então, vamos supor, eu fechei, né, esse primeiro canal, esse canal 2 aqui, tá? Com as stop logs. Então, a água vai seguir esse caminho aqui por cima, ó. A sedimentação vai acontecer nesse trecho aqui. Então, as partículas vão ser depositadas nesse trecho. Olhando essa linha de corte aqui, ó, o grãozinho de areia, quando ele entrar na caixa, ele vai desacelerar, a água vai passar lentamente, ele vai perder velocidade e ele vai se depositar aqui no fundo. E aí eu faço esse rebaixo que vocês estão vendo aqui, propositalmente, para que eu consiga ir armazenando, coletando areia, fazer com que minha caixa opere por muitos dias, às vezes muitas semanas, sem que eu precise parar ela, né? Então, quando chega nesse nível crítico, tudo isso inclusive é calculado, né? Eu coloco a stop log agora no canal 1 e libero o canal 2. E aí eu venho com uma máquina de sucção, né, um caminhão, limpa-fossa ou coisas parecidas, e limpo essa areia. Ou vou com uma pá, né? Principalmente quem é técnico em meio ambiente, que é forte, sarado, molhado, disposto, ganha uma pá e uma carriola e vai lá. Desenterrar os mortos. Tirar toda a areia, e aí é a mesma coisa dos resíduos sólidos. Põe para secar, para tirar a água, e depois manda para um aterro sanitário, tá bom? Então vocês estão vendo essas caixas aqui nas fotos, como é que elas funcionam, como é que elas operam, tá? Mas não tem muito segredo, ok? 2 canais, e lá no fundo a gente não consegue ver, mas o fundo tem um recorte extra para coletar o material que vai ser sedimentado. Uma está operando, a outra está em stand-by, a outra está em backup. E aqui são as caixas desarenadoras mecanizadas, ó. Essas aqui são mais chiques, tá vendo? Então, como que elas funcionam? Eu vou pegar essa primeira foto aqui, ó. Elas têm um eixo central que fica girando, e esse eixo está preso a um outro que vai girar, e esse outro tem um monte de pás, que é como se fossem rodos, tá? Então, esse eixo vai ficar girando, e essas pás vão varrendo a areia cada vez mais para fora do meu dispositivo. Então, o grãozinho de areia que cair aqui, quando a pá passar, vai ser empurrado para fora. Quando a pazinha passar de novo, vai ser empurrado mais para fora. Quando a pazinha passar de novo, ele vai cair dentro desse canal que tem aqui no cantinho, ó. Ele vai cair aqui. Isso bem lentamente. Eu não posso ter movimentação intensa da água, senão aquilo vai criar um redemoinho, né? Os flocos vão todos se movimentar e não vão descer. Então esse sistema gira, mas bem lentamente, varrendo lentamente, sem pressa nenhuma, essa areia cada vez mais para fora do meu dispositivo, tá? Quando ele cair nesse recorte, agora eu vou vir aqui para a foto de baixo, ó. Quando ele cair nesse recorte aqui que vocês estão vendo, ó, eu tenho lá embaixo também uma rosca helicoidal. Então, eu tenho uma rosca que funciona, a areia cai, a rosca vai tragando, vai girando, né, essa areia lá para cima. Lá em cima vai cair numa calha, e essa calha vai ter outra rosca que vai transportar isso para uma caçamba. E aí vai para um aterro sanitário novamente, tá bom? Aqui em cima é o motor e o motorredutor. É motorredutor, né? Motor com um redutor de velocidade. Esse redutor é como se fosse a caixa de câmbio de um carro. Então eu consigo ajustar ele para transformar o giro do motor, que é um giro só, uma velocidade apenas, em um giro de eixo mais rápido
ou mais lento, né? Eu não consigo ficar variando a velocidade do motor, né? Mas eu consigo variar a velocidade do giro do eixo mudando esse motorredutor, né? Ele faz isso como se fosse um câmbio de um veículo, tá bom? E aqui, um desenho dos projetos que eu fiz, que era uma estação elevatória. Então, a gente tem lá, como eu falei, o gradeamento, a caixa desarenadora com as stop logs, e aqui na frente a calha partial, tá bom? Isso aqui eu fiz para uma estação elevatória que funciona lá na cidade americana. E, por último, mas não quer dizer que estamos perto do final da aula, tá bom? Nós temos a calha partial. Lembra na matéria de tratamento de água que eu falei que a calha partial era muito importante? Porque era nela que a gente jogava os produtos químicos da coagulação, da floculação. Nela que eu jogava lá o meu coagulante. Então, numa ETA, a calha partial tem uma função além de medir a vazão. E, numa ET, muitas vezes, isso também acontece. No caso do pré-tratamento tradicional, eu falei para vocês que o gradeamento e a caixa desarenadora vai ter a eficiência relacionada com a velocidade. Então, eu não posso fazer com que a velocidade seja de mais nem seja de menos. E também vou ter uma questão relacionada à altura da lâmina d'água, né? Que vai também influenciar nos meus dispositivos. Quem vai controlar essa velocidade da água para mim? Quem vai controlar essa altura da lâmina d'água para mim? Para isso, nós temos a calha partial. Então, quando a gente faz o dimensionamento desses dispositivos, a gente dimensiona também a calha partial. E lá na calha partial vai ter um detalhezinho que a gente chama de altura do degrau, ou altura Z do degrau. Essa altura que vai ter logo antes da calha partial vai dizer para mim como que vão funcionar os meus dispositivos de montante. Essa altura do degrau vai fazer com que a velocidade da água antes seja maior ou seja menor. Então eu calculo essa altura do degrau. Essa altura do degrau, na verdade, vem depois da calha partial, tá, gente? Eu falei antes, mas vem depois. Essa altura do degrau vai dizer para mim como que vai funcionar a velocidade dos meus dispositivos antes. Então, quem controla a velocidade e a altura da calha e a altura dos dispositivos da lâmina d'água, né, dos dispositivos, é a calha partial. Então, numa ET, ela é tão importante também do que numa ETA por causa disso. Tão importante quanto numa ETA por causa disso. Claro que, quando eu estou falando do gradeamento e da desarenação tradicional, tá bom? Nos dispositivos mecanizados, a calha partial já não é tão interessante, tá? Ela vai só medir vazão, porque esses dispositivos têm outros recursos para controlar a altura da lâmina d'água e vazão, e velocidade da água, tá? Então, olha só que bonitinho. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço projeto de pré-tratamento, que agora eu estou em dúvida se o degrau Z vem antes ou vem depois. Eu vou confirmar essa informação para vocês e já respondo. Eu não lembro se a altura da lâmina, se esse degrau vem aqui, ó, ou se esse degrau vem aqui. Não lembro mesmo. Depois eu dou uma olhadinha e falo para vocês melhor, tá? Bom, então a calha partial vai ser a responsável porque ela vai garantir a velocidade e ela vai garantir a altura da lâmina desses dispositivos, tá? Dependendo da altura do degrau que eu fizer, para mais ou para menos, eu vou acelerar ou diminuir a velocidade da água e isso vai interferir na eficiência dos meus dispositivos, tá? Então, aqui vocês estão vendo aqui a foto do... Aqui, ó, o degrau aqui, ó. Ah, tá certo, o degrau vem antes da calha partial, tá? Então, vocês estão vendo aqui uma foto de um pré-tratamento, que eu fiz também para uma outra estação elevatória, tá? E vocês podem ver, então, o degrau. Eu dimensiono esse degrauzinho, que vai estar relacionado com a garganta da calha partial, e aí eu vou conseguir determinar exatamente a velocidade e a altura da lâmina d'água que vai passar pelos meus sistemas, ok?
E aí, caminhando agora sim para o final da aula, tá? Nós podemos ter também outros dispositivos complementares de pré-tratamento. Então, cada estação vai ter as suas características próprias, de acordo com parâmetros qualitativos e quantitativos do efluente que vai tratar. Então, se eu vou tratar efluente doméstico, eles costumam ter uma característica similar, mas se eu trazer esse tratamento para uma indústria, eu posso ter efluentes de parâmetros totalmente diferentes, tá? Então, eu posso ter dispositivos a mais ou a menos no meu pré-tratamento, dependendo do efluente que eu vou tratar. Então, a gente pode ter também, por exemplo, dispositivos para remover outros contaminantes, ou, por exemplo, óleos e graxas, tá? O mais comum que eu vejo por aí são que, além desses dispositivos que nós acabamos de ver, a gente também faça a remoção de óleos e graxas, tá? Que não quer dizer que não possam ter outros aí. Tudo vai depender do nível do pré-tratamento que você quer, do grau de automação e do valor que você está disposto a colocar nisso aí. As ETs automatizadas, por exemplo, dispensam o uso da calha Partial para controle de velocidades e altura da lâmina d'água, que eu acabei de comentar com vocês, utilizando outros dispositivos para essas mesmas finalidades. Então, um dispositivo que eu posso colocar a mais ou substituir outros por ele é a peneira rotativa. Então, elas atuam como uma complementação ao gradeamento ou, dependendo do caso, dispensam completamente o gradeamento. Elas farão essa função com eficiência muito maior do que o gradeamento, inclusive, tá? Elas são feitas em chapas finamente perfuradas, então é como se fossem peneiras de fato, né? Só que em vez de ser uma peneira de cozinha, ela é um cilindro de peneiramento e providas no seu interior de uma rosca helicoidal. Sempre que eu falar rosca helicoidal, é uma rosca sem fim, tá? Que é aquela rosca que a gente vê que ela é assim e tem um helicoide, né, ao redor dela. Igual aquelas máquinas de fazer carne moída. O efluente passa através dos furos e o material grosseiro fica retido. De tempos em tempos, a peneira gira lentamente para conduzir pela rosca helicoidal o material retido até uma calha de descarte, e esse material então vai ser encaminhado para uma caçamba. Quando necessário também, a peneira faz a sua autolimpeza, utilizando jatos de água em alta pressão ou, tanto faz, eu posso ter ou não, sistemas de varrição da superfície filtrante. Então vamos ver isso para clarear um pouco para a gente. Então, olha só. Aqui está um exemplo de peneira, tá? O efluente entra por esse tubo e passa através dessa malha aqui e vai embora, tá? Então, ele vai ficando acumulado, 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 acumulado. E esses pentes vêm e varrem esse material até esse segundo pente aqui, que encaminha isso depois para uma rosca sem fim, para uma caçamba, tá? Essa aqui costuma ser utilizada para vazões menores também. E aqui eu tenho um outro dispositivo também igualzinho, tá vendo? Nessa foto 2 aqui. Essas aqui são para vazões muito grandes, então, quando vocês forem em ETs grandes, é mais comum vocês verem esses dois dispositivos aqui, ó. Olha o tamanho da bitela. Vocês estão vendo só? Então a água vem, ou vai, deixa eu ver aqui. Acho que ela deve vir, né? Ela deve vir por aqui, ó, né? Passar por dentro da peneira e ir embora aqui por baixo, aqui, ó, tá? Aqui um outro exemplo da peneira, ó. Essa aqui atua inclinada, né? Então a água, quando vier, ela vai passar por fora da peneira e o que entrar na peneira tende a ficar retida por dentro dela. E a água vai embora, então, depois de passar por aqui. Essa aqui opera inclinada, no caso. Não dá para ver bem... Deixa eu ver aqui se tem mais foto aqui. Bom, depois eu falo melhor. Tá? Então, aqui um outro dispositivo, ó. Vocês conseguem ver lá dentro que ela tem uma rosca helicoidal, tá? Então, essa peneira vai girando, girando, girando. Quando a sujeirinha chega aqui, essa rosca empurra a sujeira aqui para baixo, aqui, tá? Aqui vocês podem ver as cerdas, ó, desse sistema de varrição que eu falei para vocês, tá vendo só? Então, ela varre essa sujeira para esses grampos aqui, né? Esses grampos retêm a sujeira, que faz ela cair aqui e ir embora também.
Então, ó, nessas peneiras aqui, nessas grandes principalmente, eu tenho ao redor dela um dispositivo injetor de água, que é como se fosse aquelas VAP que a gente usa para limpar a calçada, né? Então ele tem um monte de bico injetor que assopra água em alta pressão. Então essa água em alta pressão faz descolar as sujeiras que ficaram retidas nessa peneira. E eu tenho também aquele sistema de varrição, né? Que vai também varrendo essa sujeira para outro canto, deixando a peneira sempre desobstruída, deixando a peneira sempre limpa para funcionar, tá? Novamente, tudo vai depender do investimento que você quer pôr aí. E temos também as caixas separadoras de óleo. É muito comum, principalmente em indústrias, né? Onde é necessária a remoção dos óleos e graxas presentes antes de iniciar o tratamento. E por que eu vou retirar esses óleos e graxas? Porque essas substâncias têm a capacidade de impregnar nas paredes. Então, no longo prazo, elas vão colando nas paredes, colando nas tubulações, colando nos dispositivos que conduzem a água, né? Causando problemas operacionais no longo prazo. Também porque o lançamento dessas substâncias em corpos aquáticos é objeto de legislação. Então, eu não posso lançar efluentes se tiver esse teor de óleos e graxas acima do tolerado. E dependendo do tipo de tratamento empregado, os óleos e graxas podem formar um filme que são prejudiciais para o tratamento biológico. Então, o óleo e a graxa ele pode criar um sobrenadante que interfere na troca de oxigênio, interfere na passagem da luz. Ele pode, vamos dizer assim, ele pode impregnar na massa biológica, fazer com que o micro-organismo não consiga respirar. Então, eu vou ter uma queda de rendimento dos meus reatores por causa da presença exagerada de óleos e graxas. Então, muitas vezes eu posso ter que retirar isso antes do tratamento de fato, né? E coloco essa caixa separadora no pré-tratamento. Nas ETs, onde essa etapa não acontece de forma exclusiva, então se eu tenho uma ET que não tem essa caixa exclusivamente, ainda assim eu costumo separar esses materiais, tá? Nos decantadores primários. Então, eu faço com que a água vá lentamente percorrendo um caminho, esses óleos e graxas flutuam, e lá na superfície eu tenho um raspador superficial, que novamente é como se fosse um rodo, que passa bem rente à lâmina d'água, onde o óleo está flutuando. Então ele passa varrendo esse óleo até uma caixinha, clac, onde ele joga e esse óleo vai embora para ser tratado posteriormente, tá? E nesses dispositivos, independente de ser exclusivo para isso ou não, a separação é feita por diferença de densidades. Então, a gente sabe que o óleo flutua, né, ele fica em cima da linha d'água. Então, o que eu faço? Tento enviar a água sempre para baixo, fazer com que ela adquira um fluxo descendente. O óleo, por sua vez, vai querer flutuar, ficando na superfície. E aí eu coloco um dispositivo que tire, né, o óleo da superfície. Então, olha só, um sistema não mecanizado tradicional, tá vendo? Isso aqui vocês podem ver, é uma caixa d'água, tá? Isso aqui é muito utilizado em oficina, é muito utilizado em posto de gasolina, esses lugares que tem que ter essas caixas obrigatoriamente. Então, no meu primeiro tanque, eu faço a água vir de cima para baixo, e aí ela vai buscar a saída do tanque lá embaixo. Nesse movimento que a água vai descendo, o óleo vai flutuar, vai ficar aqui em cima, ó. E aí eu costumo instalar um outro tubo paralelo a essa parede para recolher só o óleo que sobrenadou. Eu posso colocar, então, uma outra etapa que vai acontecer a mesma coisa. Obrigo a água a ir para baixo e o óleo vai flutuar, ficando como sobrenadante. Faço isso novamente, uma terceira etapa. E aí eu vou cada vez tendo menos óleo, né, entre as etapas. E por último, a água, teoricamente, vai sair sem a presença dos óleos já, tá? Aqui um outro modelo que também é muito parecido, né? Então percebam, eu faço com que, obrigatoriamente, a minha água vá para o fundo do sistema.
Mantendo a minha água no fundo do sistema, naturalmente o óleo vai querer flutuar. E aí eu coloco uma calha coletora, né, ou uma tubulação coletora, bem no limite da lâmina d'água, para que apenas o óleo consiga entrar dentro desse tubo e vá embora para uma caixa separada, tá? Essas caixas podem ser de plástico, podem ser de concreto, podem ser de alvenaria, podem ser pré-moldadas. Tem muitas opções no mercado aí, tá? Essa caixa aqui que vocês estão vendo na primeira foto, ó, ela tem um sistema de chicanas que ajuda a otimizar, né? Então faz com que o óleo separe da água numa velocidade maior, então eu consigo economizar no espaço aí, por exemplo, tá? Essa segunda aqui é toda feita em concreto, então já é mais pesada, mas funciona tão bem quanto a primeira. E aqui, como vocês podem ver, ó, tá? Geralmente, ó, esse vertedor aqui é justamente para recolher parte da água com o óleo. E aí eu vou ter outros processos de separação novamente, tá? Nesse aqui, ó, na segunda foto, vocês conseguem ver que o cano tem recortes, ó. E esses recortes são bem rentes à superfície da água, para que apenas o óleo consiga entrar no recorte e depois ser removido, tá? Aqui eu acho que é um posto de gasolina, então é o mesmo esquema. Eu coloco uma caixa principal e aí o óleo recolhido vai para caixas auxiliares, né? Caixas que estarão do lado. E aí depois de tempos em tempos vem um caminhão e recolhe, limpa essas caixas. Recolhe esse óleo aí para fazer alguma coisa com ele. Beleza, senhoras e senhores? Dúvidas e comentários e observações? Plínio, Aline e Roberto. Ô, professor, quando você falava daquele degrau colocado antes ou depois da calha, inicialmente você tinha falado que colocava antes e depois chegou à conclusão que vai depois, né? Acho que é o contrário. Eu falei que ia depois, mas cheguei à conclusão de que ele vem antes. Vamos tentar tirar essa dúvida já? Vamos, se você está em dúvida também. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum projeto fácil aqui de achar. Dúvida. Eu também, faz tanto tempo, eu trabalhava com isso, projetando isso todo dia, mas faz tanto tempo que eu não faço, que eu já estou ficando destreinado, mas vamos tirar essa dúvida aí. Ficou rico? Quem me dera, é porque eu fui dar aula no Ceprocamp, né, e aí eu parei de projetar e somente comentar os projetos. Deixa eu apresentar aqui para vocês, deixa eu ver aqui. É uma área interessante. Se eu pudesse entrar numa dessa, eu entrava. De fazer projeto disso? Sim, eles precisam bastante. Para pré-tratamento, como eu falei, de estações levatórias, dessas coisas aí. Deixa eu ver alguma aqui que funcionou bem funcionadinho para mim. De degrau, alguma que eu projetei. Acho que essa aqui do Asta mesmo. O que você usava para fazer esses projetos aí? Esse aqui eu faço no SketchUp, tá? O SketchUp, ele era do Google. Quando ele era do Google, ele era de graça. E era muito bom. Só que aí ele foi vendido para essa empresa chamada Trimble. E agora ele não é tão bom mais. E você conseguiu dimensionar nesse software? Oi, perdão? As dimensões? Consigo, porque ele é um software de modelagem em 3D. Tá vendo só? Então tudo isso aqui fui eu que modelei, ó. Antes eu faço no AutoCAD, depois do AutoCAD eu transfiro somente as dimensões para cá, e aí modelo, né, faço a modelagem em 3D. Você tem que projetar primeiro no AutoCAD, depois... Não necessariamente, viu, seu Plínio? Se você já tiver vamos dizer assim, um bom tempo de modelagem, né, você já nem usa mais o CAD, né? É que como eu trabalhava com projeto, e para ir para a construção, o projeto tinha que estar em CAD, né? Aí eu fazia no CAD, mas também fazia em 3D, porque eu gostava de ver como é que ia ficar. Aí você consegue mover, inclusive, né? Isso, exatamente. Ângulos de visão. Perfeitamente. Algum
como fala, alguma peça que vai interferir com a outra, você já vê e corrige. Perfeitamente, é. É, Não sei se você consegue ver aí, ó, mas ó, aqui o degrau que eu falei para vocês, ó. Olha o tamanho da altura dele, que pequenininho que é, ó. Tá vendo? e quanto que é essa altura aí? Esse aqui, deixa eu ver se eu tenho a medida dele, peraí. Você falou pequenininho, não sei se você falou sério ou você falou Ó, esse aqui tem menos de 10 centímetros, tá? bem pequeno. Na verdade ele tem 10 centímetros exatamente, esse aqui. Não, 10 centímetros não, tá em metros. Ele tem 1 centímetro de altura. Tá vendo? É 1 centímetro. 1 centímetro, que é a medida que tá em metro. Eu achei que estava em outra escala. Mas olha só, 1 centímetro e ele é capaz de controlar todo o fluxo de água, ó, dos dispositivos que vão vir depois. Deixa eu sair do zoom aqui, ó. O ruim é isso, às vezes eu me perdia fazendo aqui, ó. Então, olha só. Ele tá aqui, ó. Ó, esse degrauzinho, ó, ele tá aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? E o sentido do Antes, fluxo isso, sentido é de cima para baixo, ou agora da esquerda para a direita. Então, ele controlava a velocidade da água aqui, né, na grade. Deixa eu colocar a setinha aqui. Controlava a altura da lâmina da água aqui, na caixa desarenadora, e aí depois passava pela calha partial e ia embora, né, para o posto de sucção. Nesse caso dessa elevatória aqui, o posto de sucção, né, vem logo em seguida aqui. Tá vendo? Então... Aí ele fazia o controle para as coisas que viriam depois. Isso, porque assim, como eu falei, a velocidade da água passando pela grade tem que ser entre 0,4 e acho que 1,2, se não me engano, né? A 1 e 2? Acho que é isso, se não me engano. E a velocidade aqui dentro da caixa também, ó, também não pode ser muito, tem que ser de no máximo 0,3 e a mínima é 0,15. Então, para a água passar nessas velocidades calculadas, é esse degrauzinho sem vergonha não, né? Porque ele é muito importante. Mas basta eu fazer esse degrauzinho que eu consigo atingir essas velocidades. Porque assim, embora eu chame de degrau, ele é, na verdade, um vertedor. Vertedores são dispositivos que a gente cria para passar a água por cima, e aí eu consigo estipular vazões e velocidades em razão da altura que a água tem sobre esses vertedores. Então, nós temos vertedores triangulares, nós temos vertedores na forma de bocais, nós temos vertedores de paredes espessas, que é como se fosse esse degrau, ó, ele funciona como um vertedor, tá vendo? Então, eu consigo estimar as velocidades baseado na altura desse degrau que eu crio. Legal, né? Ele altera a velocidade da água, é isso? Exatamente, seu Plínio. Se eu fizer esse degrau muito mais alto, tá? A velocidade da água tende a ser mais rápida. Se eu fizer esse degrau praticamente inexistente, a velocidade da água tende a ser mais lenta, ou vai depender de outros fatores, né? Então, eu calculo exatamente essa altura desse degrau para conseguir ter a velocidade da água que eu quero antes dele. Acho que eu não tenho mais nenhum outro modelo aqui para mostrar. Ei, Alice, tá pelada. Tá, eu tô acabando a aula aqui, tá? Esse site também tá ruim para ajudar. Tá ruim. Essa outra aqui que eu modelei, ó, que eu projetei, cadê? Essa aqui, só que acho que essa aqui não sei se vai dar para ver. Eu acho que ela não tinha degrau porque ela usava caixa desarenadora. Essa ET que vai aparecer aqui, eu espero que apareça, né? Aqui, ó. Na verdade não é uma ET, desculpa, é uma estação elevatória, tá? Só que ela ia ser tão grande que ela ia desativar outras 3 estações elevatórias. Então, ela ia ter uma vazão de água muito grande e, além disso, ela ia ficar a montante da onde a cidade pegava água. Então, qual que é o problema dessa elevatória? Ela nunca ia poder parar de funcionar, porque se a água extravasasse, ia extravasar para o rio Piracicaba, e antes do ponto onde a cidade coletava água para tratamento.
Então a gente fez vários dispositivos de segurança e de backup para que ela nunca parasse de funcionar. Por isso que ela ficou tão grande. E além disso, então, em vez dela ter canais desarenadores, ó, ela ia ter uma caixa automatizada de desarenação, tá vendo? Então essa caixa aqui ia raspar areia, que ia cair nessa rosca helicoidal, que ia para a caçamba, né? E depois ia ser recolhida. Aqui tem a calha partial e antes tem o gradeamento, tá vendo? Aí o gradeamento, no caso, não ia ser mecanizado. Só que eu não lembro se nesse caso aqui eu fiz um degrau, mas acho que eu fiz sim, porque apesar de eu precisava controlar a velocidade do gradeamento, né? Deixa eu ver, deixa eu achar aqui a altura, deixa eu virar com carinho aqui agora. Deixa eu ver se eu fiz esse degrauzinho ou não. Não, nesse caso aqui eu não fiz o degrau. Deixa eu lembrar, porque quem vai controlar a velocidade da água no gradeamento nessa minha elevatória, na verdade, seria o vertedor da caixa de areia que tem aqui, ó. Isso, tá? Nessa caixa de areia aqui, ó, ele tem vertedores, que geralmente são vertedores triangulares. Aqui, ó. Achei. Lembrei agora. Cadê? Tá embaixo da tela. Aqui, ó, tem um desnível, tá? Ia ser, na verdade, um vertedor de parede espessa, que ia estar aqui, ó. Esse vertedor de parede espessa é quem ia controlar o nível da água todo que vem antes. Então, esse vertedor de parede espessa, inclusive... olha aqui, eu tenho um projeto dela aqui sim, ó. Eu achei. Aqui, ó. Então, esse vertedor de parede espessa é quem ia controlar a velocidade da água, né? E isso ia implicar em velocidades diferentes aqui no meu gradeamento. Tá? Então, ia ter um gradeamento tradicional, a calha partial aqui, só para me certificar que eu não fiz degrau mesmo. E aí, depois, tudo isso ia lá para o meu sistema de desarenação. Tá vendo? Tudo isso é o pré-tratamento desse meu dispositivo. E aí ia cair nesse poço de sucção, que iam ter 4 bombas submersivas para empurrar embora essa água, e eu ainda ia construir um poço de reserva. Como eu falei, a água não pode extravasar de jeito nenhum. Então eu ia construir esse tanque aqui só para como se fosse um piscinão. Se por algum motivo especial todas as minhas bombas parassem de funcionar, por qualquer motivo que seja, eu antes ia preencher esse piscinão e depois eu ia ter o extravasor. E aqui do extravasor, né, a água então ia lá para o rio Piracicaba. Só que ela ia cair antes do ponto onde a cidade pega água para as pessoas. Então a ideia é que isso nunca acontecesse. Ia ser uma estação elevatória mais cara, muito mais complexa, mas a ideia é que ela desativasse outras 3 estações elevatórias, né? Ela ia ter um custo-benefício muito grande. Mas eu não sei se saiu do papel. A gente, inclusive, tinha conseguido dinheiro para isso, né? Com a prefeitura lá, com o comitê de bacias, com o comitê PCJ, mas eu não sei se chegou a sair do papel porque tiveram outros problemas. A prefeitura estava, vamos dizer assim, estava no Serasa, né? A prefeitura não estava conseguindo dinheiro, tal, essas coisas aí. Estava com o nome sujo, vamos dizer assim. E aí não deu tão certo, infelizmente. Certo, senhoras e senhores? Certo, obrigado, professor. Imagina, Aline, Roberto. Ok, Fábio, obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Então tá bom. Então, queridos, bom feriado para vocês. Boa Páscoa. Se forem comprarem ovos, comprem pela internet. Evitem sair de casa. A coisa tá feia. Temos aí a variante P1 do coronavírus que está pegando principalmente os jovens, tá? O índice de mortalidade é baixo. De cada 100 pessoas, 1 ou 2 vão morrer entre os jovens. Mas pode ser a gente. Né? A gente pode ser esse 1 ou 2 aí, tá? Então, não brinquem, não arrisquem.
Vamos continuar estudando, por enquanto, aqui pelo computador. Não é a melhor opção. Também gostaria de estar aí com vocês, mas é o que temos por enquanto. Tá joia? Um abraço, beijo, um queijo e até a nossa Joinha, próxima aula. obrigada. Tchau, tchau, Um beijo gente. nas meninas e na Bárbara. Com certeza.